Shalom, amados! Seja bem-vindo para mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, por ocasião das eleições, a direção da igreja preferiu que nós gravássemos a aula e colocássemos nos nossos canais da igreja para facilitar para os amados irmãos nesse dia, um dia importante, um dia onde eu quero aqui convidar todos a estarem cumprindo o seu dever cívico de estar elegendo os nossos representantes. É importante o crente não se eximir disso, porque todas as atitudes tomadas, elas passam a ter reflexos na nossa vida. Então, é importante nós cumprirmos o nosso dever de cidadão, elegermos os nossos representantes, pensarmos em quem estamos votando. Eu sempre digo que a igreja não pode se eximir e a igreja tem que procurar ter candidatos compromissados com a palavra de Deus, que nós possamos estar votando neles. E depois cobrando. A igreja, assim como deve se posicionar para eleger, deve também depois se posicionar para que seja feita uma cobrança a esses representantes. Mas, passado esse assunto, nós vamos falar sobre a lição de número 7, que o título dela é A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? E é uma pergunta, um questionamento que nós sempre fazemos. Quando acontece qualquer coisa que, segundo a nossa concepção, não é boa, nós vamos sim questionar se há alguma coisa errada, se aquilo ali é uma punição, é resultado de uma punição. E vamos tentar, nesta lição, esclarecer um pouquinho esses pontos de vista e como que nós, como pessoas instruídas na palavra de Deus, devemos nos posicionar e pensar a respeito dessas coisas. O texto áureo está em Jó 4, 7 e 8, que vai dizer assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A leitura bíblica em classe, eu vou fazer a referência a ela aqui. Ela está em Jó 8, do 1 ao 4, depois Jó 18, do 1 ao 4, e depois Jó 25, do 1 ao 6. Eu vou pedir para você que você dê uma pausa aí e faça a leitura, essa leitura que eu acabei de dizer, Jó 8, do 1 ao 4, depois 18, do 1 ao 4 e 25, de 1 a 6. E quando você voltar, nós já vamos entrar propriamente na lição. Amados, na introdução vai dizer o seguinte: nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Amados, quando nós vamos falar principalmente em relação a pecado, nós temos que tomar um cuidado especial de não querermos em nenhum ponto trazer qualquer que seja a comparação ou colocar perto um do outro a questão do homem e de Deus. Primeiro, porque por mais que nós nos esforcemos, nós não entenderemos Deus.
Por mais que nós tenhamos conhecimento, nós não conhecemos a Deus. Então, a Bíblia, quando ela expressa sobre a pessoa de Deus, é algo que transcende a nossa mente, transcende o nosso pensamento. E quando nós queremos tratar de santidade, de questão, colocando Deus como referencial, a única coisa que nós teremos é frustração. Então, o nosso posicionamento de santos como devemos ter, ele não pode ser baseado na santidade de Deus. Não, eu vou ser santo igual a Deus, porque é impossível. Nós somos seres humanos, mortais, falhos e tudo mais. Por outro lado, essa lição ela vai trazer um contraponto entre o que é realmente o sofrimento. Por que nós sofremos? Quando nós falamos a respeito do livro de Jó, e poucas pessoas conseguem ter esse entendimento de que o livro de Jó, ele é um tribunal armado. Ele é um tribunal exposto. E entre algumas coisas que estão sendo avaliadas nesse tribunal, nesse julgamento, é um julgamento mesmo. O Jó, entre aspas, pelo próprio Deus foi acusado de ser reto, de ser justo, de se desviar do mal. Olha, Deus falou isso de Jó. E alguém está colocando em dúvidas que realmente o Jó seja essa pessoa justa, essa pessoa temente, essa pessoa reta e que se desvia do mal. Então, as circunstâncias que vão aparecer, elas estão intimamente ligadas a esse ponto da vida de Jó, que é ver se Jó realmente é justo, se Jó realmente é fiel, se Jó realmente é reto, se Jó realmente se desvia do mal. Então, quando nós olhamos, e é por isso que nós devemos aprender com Jesus quando ele diz, não julgueis. Olha, uma palavra que parece ser simples, não julgueis. Por que não julgueis? Para que você não seja julgado. Por quê? Porque você não tem habilidade, você não tem condições de conseguir avaliar todas as circunstâncias e julgar, seja qual for a situação, corretamente. Então, o amigo de Jó, ele está colocando, olha, Deus é justo e reto. É verdade. Agora, o que eu entendo por justiça? O que eu entendo por retidão? Porque se nós pararmos para pensar, eu não vou nem subir tanto o nível para nós pensarmos sobre isso, eu vou deixar num nível um pouco mais baixo para nós conseguirmos entender. O nível de justiça, para mim, ele é um. Para um advogado que estudou direito, o nível de justiça é outro. Para um juiz que tem que julgar uma causa com justiça, o nível de justiça é outro. E se nós quisermos tentar entender a justiça de Deus, aí, irmãos, nem juiz, nem advogado e nem eu, um reles mortal, vamos conseguir entender os pontos da justiça de Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar situações que, no nosso ponto de vista, não é justa. Então, quando nós vamos pensar que Deus é justo, automaticamente nós vamos imaginar que só vai acontecer coisas boas com nós. E se acontecer alguma coisa má, é porque eu estou sendo punido. E essa não é uma verdade. Nem sempre. Sabe por quê?
Porque às vezes Deus tem um interesse em você que para que aquele interesse se concretize, ele precisa fazer com que você passe por um momento de tribulação. Por quê? Porque o momento de tribulação, o apóstolo Paulo vai dizer, a tribulação produz a paciência produz a perseverança produz a esperança. Então cada coisa, Deus vai agir de uma maneira. Então ele é justo. E eu não posso ligar justiça de Deus com bondade. Porque justo é ser justo. E eu sempre digo o seguinte, nós não gostamos de quem pratica a justiça. Nós gostamos de quem quebra o nosso galho. Você está andando na rua, foi lá, parou num lugar proibido. Estacionou seu carro num lugar proibido. Veio lá o guarda lá que faz a fiscalização. Multou você, guinchou seu carro. Para você ele é um treva, um demônio, um sei lá o que, um usado pelo cão e tudo mais. Agora, se você parou num lugar que é proibido estacionar e quando você chegou lá o guarda deixou você sair sem ser multado, para você o guarda cometeu justiça. E ele não cometeu uma justiça. Ele não praticou a justiça. Então, amados, nós fazemos uma ligação entre justiça e bondade. E justiça é justiça. É por isso que o próprio Jó, ele vai dizer assim, ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Por quê? Porque o Jó, ele entende um pouco mais do que nós da justiça de Deus. Quando ele é acusado, Jó tem pecado, ele vai dizer, não, eu nunca maltratei o órfão. Eu nunca deixei um órfão dormir com fome. Eu nunca roubei o direito da viúva. Olha, eu nunca coloquei os meus olhos sobre uma virgem. E ele começa a dizer as coisas que ele praticava, que era, se ele tivesse que receber de acordo com o que ele praticava, ele não estaria naquela situação. Mas ele está lidando com um Deus que é maior do que ele, que entende mais do que ele. E esse posicionamento de Jó, ele vai conseguir entender que Deus é justo. A grande dor de Jó, em todo o livro, não foi a doença, não foi a ferida, não foi perder nada. Essa não era a dor de Jó. Qual era a grande dor que Jó sentia? A grande dor que Jó sentia é que ele estava num estado terrível, ele buscou servir a Deus e agora que ele precisa de uma resposta de Deus, Deus não fala com Jó. A maior dor de Jó é essa. E ele, muitas vezes, vai usar de um artifício de provocar a Deus. Tudo para quê? Para ver se Deus fala com ele. Então ele vai lá e ele diz assim, se eu soubesse aonde é o trono do Altíssimo, eu iria diante dele e expor a minha causa, e eu queria ver aonde ele ia me mostrar que eu sou falho. Olha que desafio. Pese-me Deus em balanças fiéis, e eu quero ver se eu vai achar alguma falta em mim. Olha a ousadia dele. Por quê? Ele quer provocar Deus, ele precisa que Deus se apresente. Os seus amigos estão lhe acusando e ele tem consciência de que aquela acusação não é correta. Muitas vezes nós não conseguimos entender, e aí vai estar ligado a uma coisa muito, muito séria na nossa vida, que nós devemos sempre estar fazendo uma avaliação disso, que é o nosso egoísmo. O nosso egoísmo, ele atrapalha demais nós conseguimos entender as coisas de Deus. Por quê? Todas as vezes que nós estamos em uma situação que ela é denotada como uma situação de dificuldade, o que nós queremos? Nós achamos que aquilo é uma injustiça para nós. Você foi mandado embora da empresa. Para você é uma injustiça. Pô, como que me manda embora? Eu sou um funcionário bom, não sei o quê. Aí eu lembro daquela passagem que Deus fala lá acho que em Jeremias, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, quem que é o oleiro aqui? O oleiro não pode mexer no vaso
Que o vaso dá chilique? Coisa nenhuma. Ó, eu sou oleiro, filho. Eu mexo o vaso. Então, nós estamos muito mal acostumados a fazer uma ligação de justiça com bondade. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós falamos para nós mesmos: eu sou bom, eu sirvo a Deus, eu sou o crente labareda, eu sou o maravilhosão, eu sou E aí não pode acontecer nenhum mal comigo. Quando Deus me coloca numa situação de dificuldade, eu não consigo entender, porque eu sou orgulhoso. Porque eu sou uma pessoa que ainda não entendi. Deus está querendo alguma coisa de mim que eu ainda não tenho. Então nós não podemos fazer uma ligação de justiça de Deus com bondade. Não podemos fazer uma ligação de justiça de Deus com punição. Por quê? Porque se ele for nos punir, irmãos, como nós merecemos, e é nesse grande quesito que Deus é tremendamente injusto. Por que Deus é injusto? Porque ele é misericordioso comigo e com você. Você está vendo essa aula? Se você fizer uma reflexão na sua vida, você merecia ou não que Deus já tivesse mandado uma meia dúzia de raio na sua cabeça? Será que você tem condição de se apresentar diante de Deus e dizer para Ele que você não merece receber nada? Ao contrário, o que eu mereço receber, Deus, nesse quesito, Deus é injusto, Ele não me dá. Ele fala: com você eu vou usar de misericórdia. Então nós temos que tomar cuidado para não fazermos uma ligação de justiça com bondade. Então, como Deus é justo, e aí é o pecado do orgulho. É porque eu sou orgulhoso. Eu sou crente, eu vou elevar a santidade do céu quando eu chegar lá no céu. Então, quando eu tenho esse tipo de pensamento orgulhoso, esse pensamento mesquinho, eu me sinto como o crente que tem que ser intocável. Não pode acontecer nenhum mal comigo, porque se acontecer qualquer coisa que esteja em desacordo com a minha vontade, sabe o que acontece? É injustiça. Por outro lado, eu não posso também ligar a justiça de Deus a punições. E aí a gente tem que usar Jesus como referencial. Quando Jesus vai falar de justiça de Deus, ele fala a respeito das coisas físicas? Não. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: olha, por que vocês estão preocupados com pão, com amanhã? Não precisa estar preocupado. Esquenta a cabeça. Vocês estão com medo do quê? Vocês estão com medo dos homens? Que pode matar o corpo? Não. Vocês precisam ter medo de Deus. Porque Deus, além de matar o corpo, Ele joga a sua alma no inferno. Então veja, a maioria, Lamentações 3:39, vai dizer o seguinte: do que se queixa o homem vivente? Do que um homem vivente vai se queixar? E aí a Bíblia vai dizer assim: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você entendeu? Do que eu tenho que reclamar? Reclame cada um dos seus pecados. Agora, eu reclamar dos meus pecados, eu ter consciência dos meus pecados, significa que eu estou sendo punido por Deus? Não. A maioria das coisas que o pecado acaba fazendo com que eu tenha que passar, não é uma punição de Deus. Aí você podia me perguntar assim: e é o que então, Josué? Sabe o que é? Consequência das minhas atitudes. Lembra do exemplo que eu dei do carro no lugar estacionado? Você tomou a multa, seu carro foi guinchado. É consequência. Não foi Deus que tocou no coração do guarda, vai lá multar e guinchar o carro dele. Não, é consequência. Você deixou o carro lá. Eu gastei o meu cartão de crédito mais do que eu posso e o meu nome está indo para o SPC. É o diabo? Não. É consequência dos meus atos. Então, a Bíblia vai dizer: como pode? Então, eu vou ler na versão King James, que ela é mais
né? Mas ele diz assim, ó, na King James: como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Ele vai sempre reclamar por causa dos seus próprios atos. A punição é muito importante a gente entender isso. Por quê? Quando você sofre uma consequência do seu pecado, não é punição de Deus. Não é. Não é. Não é. Porque se for uma punição de Deus, você não vai poder... Aquele pecado ali acabou. Você não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo pecado. Então, vamos supor, eu roubei essa caneta aqui. Ó. Roubei. É de uma pessoa, eu fui lá e roubei essa caneta. Tenho consciência de que é um roubo e tal. E aí Deus veio e quebrou minha perna porque eu roubei essa caneta. A minha perna foi quebrada como punição por esse ato. Sim, acabou esse ato. Esse ato nunca mais vai poder ser cobrado de mim. Nem por Deus, nem pelo diabo, por ninguém. Eu não preciso... inclusive, eu não preciso devolver a caneta, porque eu já fui punido por esse ato. Agora, se eu roubei a caneta e fui para a cadeia, eu fui punido pelo meu pecado? Fui pelo homem. E o pecado que eu cometi contra Deus, como é que fica? Então, a gente precisa conseguir entender isso. Porque senão nós vamos ficar... Você vê o irmão numa prova, numa coisa difícil, e aí você vai... Deve ter algum pecado escondido. Não se mete, irmão. Não se mete. Ai, roubaram o carro, o cachorro dele morreu, o gato foi atropelado. Ah, deve ter alguma coisa escondida aí. Mano, não se mete nessas coisas. Por quê? Porque você não tem capacidade para julgar essas coisas. É o que Bildade está fazendo. Não é possível. Para o cara sofrer do jeito que você está sofrendo, Jó, só pode ser pecado escondido. E o Jó está dizendo, não pequei. E a Bíblia vai dizer, com tudo isso, Jó não pecou. Então, a conotação de que quando alguma coisa errada acontece é porque nós cometemos um pecado, não é verdadeira. Nós até sofremos pelas consequências, mas tenha certeza. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Por quê? Porque Deus vai dar um tempo para o ímpio mais ímpio que você conhecer. Deus vai dar um tempo para que ele se arrependa, abandone e peça perdão dos seus pecados. Agora, quando Deus puni-lo, aí não tem mais remédio que dê jeito. Então, meus irmãos, nós vamos pensar o seguinte: nós temos que tomar cuidado para não ligar a justiça de Deus com bondade, não temos que ligar a justiça de Deus com punição, não temos que colocar a justiça de Deus para a nossa vida como gabarito, porque você não entende da justiça de Deus. Você não sabe, Deus sabe de coisas que você não sabe. E ele vai agir de acordo com o conhecimento dele e não de acordo com o seu conhecimento. Segundo ponto. Como que nós entendemos que é pecado? É até meio difícil a gente falar sobre isso. Por quê? Porque hoje nós não queremos usar a Bíblia como regra de fé e prática. Nós não queremos colocar a Bíblia como regra de fé e prática que traga para nós uma obediência cega à palavra de Deus. A gente quer ficar arrumando uma historinha, uma conversinha. Ah, isso aqui eu não preciso cumprir, isso aqui eu não preciso fazer, isso aqui eu não preciso obedecer, isso aqui. E aí como é que a gente vai colocar padrões de pecado ou não pecado? Existem coisas que elas são tão absurdas que aí a gente sai gritando, é pecado, é pecado, é pecado. E aquelas que não são tão pecados, entre aspas, né? Aquelas que a gente tolera. Aquelas que a gente, sabe, quebra o galho, porque uma pessoa que a gente gosta comete, a gente... Não, eu comecei esse vídeo aqui, né? Uma data especial aí, nós estamos num dia de eleição,
Mas quantas pessoas que olham para o político e falam, o cara é ladrão, sem vergonha, mas ele me fez essa benesse, asfaltou minha rua, pintou o poste aqui da minha casa, colocou uma lâmpada nova, vou votar nele por isso. Não, ele não é crente, ele defende bandeiras contra a igreja, mas ele é um cara legal, é um cara bom, é um cara não sei o quê. Por quê? Porque nós tiramos a Bíblia de referência para entendermos o que é pecado. E aí nós ficamos pegando coisas físicas para determinar que é pecado. Então, há 20 anos atrás, a mulher que usava batom na boca na igreja, ela era a filhote da Jezabel. Eu que sou velho, né? Vocês são novos, vocês estão vendo esse vídeo, vocês são novinhos, mas eu que sou velho, eu ainda peguei tempo na igreja que no dia do culto de doutrina, olha, culto de doutrina, ficava um obreiro na porta, olhando a roupa que as irmãs iam, porque dependendo da roupa não entrava. Dependendo da forma que a irmã estava, não entrava no culto de doutrina. O culto de ceia, meu Deus do céu, quase que colocava um anjo na porta, e se o anjo não deixasse entrar, ninguém entrava. E aí a gente pega batom para ser pecado, calça para ser pecado, sapato para ser pecado, o cortar ou não cortar o cabelo para ser pecado, e a fofoca que é pecado a gente não considera pecado, o falar mal a gente continua falando mal, o murmúrio. Se tem uma coisa que Deus mais detesta do que murmuração no meio do povo dele, não tem. Mas a murmuração, a gente até faz murmuração. Nós até julgamos os nossos irmãos que estão do nosso lado, estão cantando com nós, estão pregando para nós, e nós estamos julgando a vida dele. Ah, esse irmão, José usa barba, não usa barba, faz isso, faz aquilo outro. Você está julgando segundo o quê? Segundo o que você está julgando? Você está lendo a Bíblia, conhecendo realmente, para a gente entender o que é pecado? Porque eu não posso bradar que é pecado só aquelas coisas que são extremamente cabeludas e que vão fazer com que nós cometer isso é um absurdo. Mas cometer as outras coisas, não, isso aí a gente tolera. Não, irmão, não é assim. Nós entramos em uma era da igreja em que nós estamos pegando coisas que a Bíblia nem diz se é pecado ou não é. Nem tem fundamento para dizer é pecado. E aí a gente coloca como pecado. Então, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Para quando nós falarmos que uma coisa é pecado, realmente a Bíblia dizer que é pecado. Tá lá, não faça isso. E não vamos, porque a Bíblia diz que Deus, ele nunca vai ter o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Então não vamos pegar o que a Bíblia diz não e dizer sim. E não vamos pegar o que a Bíblia diz sim e dizer não. Porque às vezes eu fico querendo julgar as pessoas, e aí eu falo, aquela irmã ali, também ela anda com as roupas, é lógico que tem que andar decentemente, eu não preciso ficar falando isso aqui. Mas espera aí, de repente, uma irmã muito bem vestida é indecente para mim, porque o problema não está na roupa dela, o problema está em mim. De repente, um irmão que fez tal coisa, o pecado está em mim, não está nele. Ele está olhando, ele está fazendo a coisa corretamente e eu é que estou cometendo o pecado ao julgá-lo. Então, irmãos, nós não podemos procurar na vida das pessoas razões por que determinadas coisas estão passando. Puxa vida, o irmão foi mandado embora, a esposa foi mandada embora, a filha que trabalhava foi mandada embora. Não é da sua conta. Não vai lá julgar. Não vai lá dizer, não, é porque ele não é crente. Às vezes ele é mais crente do que você.
Às vezes ele é mais crente do que você. O Jó era mais crente do que eu. Porque eu duvido que em algum momento na história da minha vida, Deus falou, você viu Josué? Cara, pompa firme. Duvido. Porque eu sou falho, você é falha. Jó era mais crente do que eu e com certeza do que você. E ele passou por isso. E quando vai chegar lá na frente, ele vai entender, olha rapaz, quando acontece o que ele mais queria, que era Deus falar com ele, quando Deus começa a falar com ele, ele não está nem mais ligando que está doente, que está podre, que eu queria aconteceu, Deus está falando comigo. Então, meu querido e minha querida, vamos tomar cuidado para nós não cairmos em um ponto em que nós vamos julgar as pessoas de uma maneira em que as pessoas não tenham condições de se defender contra o meu julgamento. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Você está vendo o irmão passar por luta? Ora por ele. Foi por causa disso, foi por causa daquilo outro. A gente vê acontecer coisas no mundo e aí a gente fala, mas é porque aquele povo é assim. Se Deus for tratar todos os povos assim, acabou, nós estamos perdidos. Se Deus resolver passar a régua da justiça aqui, nós estamos em um ano difícil, muitas pessoas morrendo, pessoas conhecidas, pessoas parentes. Olha, pelo menos para mim tem sido difícil. Eu tenho pedido a Deus que me dê muito equilíbrio para eu não ficar meio zureta, porque não é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa. Se nós formos olhar para tudo e dizer Deus está punindo, só punindo, irmãos, a foice está passando e quem está vacilando está sendo pego. Então vamos tomar cuidado, queridos. Não vamos ficar olhando para a vida das pessoas e ao olhar para a vida das pessoas, você falar, ele é crente, não é crente, está passando isso por causa disso, por causa daquilo outro. Você não sabe. Para encerrar, fechar mesmo agora, eu vou dizer uma coisa que eu sempre falo para vocês. Deus não brinca de fazer maldade. Deus, quando ele nos coloca em uma situação difícil, ele faz isso por dois motivos. Primeiro, ou ele quer que nós despertemos para corrigir o caminho que estamos andando, ou ele tem uma coisa muito maior do que nós já temos para entregar na nossa mão. Não fique procurando pecado na vida dos outros. Que Deus abençoe vocês possam ser abençoados grandiosamente através dessa ministração, em nome de Jesus.